na arte eram as têmperas baseadas na gema de ovo, nas gomas, nas gelatinas, em algumas resinas naturais, mas sempre à base de água. Isso quer dizer que era evaporava rapidamente. Tinha que haver naquele tempo, para esses artistas, uma grande habilidade para controlar esse tempo de secagem, porque você não podia voltar a mexer na matéria da tinta. Então, você tinha que ter uma precisão muito grande. Você não podia somar, tirar, misturar, etc. e tal. No século XV, começou o advento lento, mas preciso, da tinta a óleo, que é um óleo de linhaças com um pigmento, de vez em quando um solvente, um diluente, um medium da antiguidade, que eram receitas, segredos dos mestres que faziam com que esse óleo, que secava lentamente, às vezes secasse mais rapidamente. Mas que também permitia, por esse tempo em aberto, uma condição de se voltar à pintura através dos dias. Você podia somar, você podia tirar, você podia enfumaçar, você podia fazer transparências assim por diante. A grande desvantagem do óleo o tempo todo foi, primeiro, ser por solventes. E muitos dos artistas tinham problemas com o solvente, que normalmente era a terebentina, que às vezes atacava o trato respiratório superior, não é, dos artistas. Até que, em meados de 1950, deu-se a grande revolução na pintura, extremamente importante, não é? Derivado de firmas como a Huneness, que hoje é Dow Chemical, houve um incremento, na década de 40, das tintas imobiliárias, que sempre eram à base de solventes também, esmaltes, etc. E a Huneness conseguiu sintetizar o ácido acrílico e todos aqueles pertences referentes a essa família de acrílicos derivados em solventes, tipo água rasa e assim por diante. Mas, como o sucesso da matéria foi muito grande pelo tempo de aplicação, secagem na pintura imobiliária, industrial, chegou-se a uma solúvel em água. Eis que os muralistas mexicanos, Gutiérrez, Chiqueiros, Diego Rivera, começaram a utilizar produtos substitutos nos seus grandes murais, e um deles foi o acrílico. Então, em grandes workshops acontecidos em Nova York, em 40 e pouco, os artistas começaram a ver a grande vantagem da tinta acrílica sobre todos os antecedentes passados. Por quê? A tinta acrílica apresentada naquele momento, que seria solúvel em água, secava em 15 a 20 minutos no verão de Nova York, e no inverno em 20 minutos, assim por diante. Isto quer dizer, não se permitia muito a elaboração do que o óleo permitia, mas o tempo de secagem era muito interessante, principalmente era uma época da arte pop, da figuração, etc. e tal, com novos conceitos, ideias, performance, instalações e assim por diante. O acrílico veio como uma benção. Então, da década de 50 para cá, só veio a melhorar. Porque não é tóxico, não tem substâncias tóxicas na sua composição. É uma resina acrílica que está dispersa em água. Aqui, nessas tintas que eu estou mostrando para vocês, são acrílicas, há uma porcentagem de água que está... A água evapora e essa resina, os pequenos... Com o desenvolvimento da própria tinta acrílica, os pigmentos até usados nos óleos foram aproveitados, mas uma grande quantia de novos pigmentos foram absorvidos pelas técnicas do acrílico. Muitos pigmentos orgânicos hoje, quinacridona, ftalocianinas, pigmentos azóicos, monozoicos, foram incorporados
principalmente pelo advento do acrílico. Há mais vantagem? Sim, muitas. Você tem uma manipulação fácil, você tem uma viscosidade, tardar o tempo de processo, não é? Quando você quer trabalhar um pouco mais. Você mexe essas tintas, todas elas, sem problema de antagonismo. O óleo, cada pigmento com você fazer a secagem. Isso leva 2, 3, 7 dias. No acrílico, independente do pigmento que você está usando, em 15 minutos, ele é uma matéria estável, insolúvel, porque se você pintar hoje com óleo, em 2, 3 dias, você entrar, mesmo com essa água que se evaporou. Se eu pegar aqui uma camada de acrílico, como esta aqui, ou uma chapada, e pôr embaixo de uma torneira, pode ficar um dia, não vai acontecer nada. Ela vai continuar impermeável. Mas você pode lavar os pincéis, as espátulas, as brochas em água, enquanto a tinta não secou. Não é? Além disso, o acrílico tem uma possibilidade muito grande de se anexar materiais sólidos. Não é? Olha, vou te mostrar aqui. Isso é uma composição com matéria sólida, desde que você tenha resinas suficientes para completar essa mistura, você tem uma pintura idônea, sem dúvida nenhuma. A outra grande vantagem do acrílico em relação ao óleo é a plasticidade. Isso é um elemento plástico, é uma resina plástica, termoplástica. Então, todo aquele embrittlement, aquela dureza do óleo quando vai secando, e você não poder enrolar a tela, não acontece com o acrílico. O acrílico acompanha qualquer tipo de movimento que se faça, ou no meio ambiente, ou você esticando de novo uma tela, e assim por diante. A outra vantagem do acrílico é que, diferente da tinta óleo, que precisa de insumos dirigidos para o óleo, tanto em mediums e secantes, nos limites um pouco estreitos, no acrílico isso é de uma largueza muito grande. Não é? Nós temos um exemplo aqui de materiais que foram incorporados, mica encapsulada. Isso manda um reflexo iridescente. Quer dizer, o reflexo dessa tinta estão possíveis de serem executadas com acrílico. Na verdade, o artista, desde a década de 50, muito grande desse tipo de material. Há também